Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Para você que não me conhece, eu sou o Nil Antônio, sou escritor, sou palestrante, sou mentor de desenvolvimento pessoal e sim, esta é uma live de desenvolvimento pessoal e eu fico muito feliz em ter você por aqui participando com a gente. Fica até o final desse vídeo porque a gente vai falar hoje sobre vivendo com propósito. Isso mesmo, o tema da live de hoje é propósito. E eu sei que muitas pessoas têm dúvidas sobre essa questão de propósito, muitas pessoas ainda não encontraram o seu propósito, não sabe muitas vezes se está vivendo a questão do propósito ou não. Fala Lucas, bom dia, seja bem-vindo. Vamos falar de propósito hoje, né? Bora falar de propósito, então bora compartilhar essa live aqui e a gente já entra com tudo nesse tema. Vamos mandar aí para algumas pessoas? Manda aí pelo menos para as pessoas que estiverem online, porque a gente vai falar sobre propósito. E é sempre muito difícil, muitas vezes complicado, até arriscado a gente falar sobre propósito. Muitas pessoas não gostam de falar porque não entendem, mas eu quero te dar dicas valiosas hoje sobre essa questão do propósito. Então bora para cima, porque tem muito conteúdo para ser transbordado hoje sobre propósito. Olha lá, deixa eu compartilhar aqui com os meus contatos, bora pra cima. Vai compartilhando aí também. Aperta esse aviãozinho aí, manda para mais pessoas. Vamos falar sobre propósito hoje? Isso mesmo, vamos falar sobre propósito. Sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Propósito é o tema da nossa live hoje. Propósito. Propósito. Vamos lá, né? Deixa eu compartilhar aqui. Mais um. Agora sim. Compartilhado. Vamos dar início a mais uma semana. Vamos dar início a mais uma jornada do desenvolvimento pessoal. Essa semana tem temas muito importantes aqui que eu quero compartilhar com você sobre essa questão do propósito. Então, vamos trabalhar esse tema aqui. Prepara o seu papel, prepara a sua caneta aí para você anotar, porque hoje nós vamos mergulhar no intrigante mundo do propósito de vida. Eu vou te passar algumas informações, eu vou te passar aqui cinco dicas importantes para você entender essa questão do propósito, para você colocar em prática no seu dia a dia, para viver realmente o seu propósito, para viver a sua vida de acordo com o seu propósito, né? Nós vamos explorar como descobrir e viver de acordo com os nossos valores e paixões, como que isso pode guiar em uma vida mais significativa e gratificante. Quando você começa a viver o seu propósito, quando você começa a caminhar de acordo com o seu propósito, você vai vendo que a sua vida se torna mais significativa, se torna mais gratificante, se torna mais empolgante, você consegue enxergar aquilo que você precisa fazer, você consegue ver sentido nas coisas que você faz e muitas vezes você consegue ver que não tem sentido as coisas que você está fazendo. A questão do propósito é muito interessante por causa disso, porque muitas vezes você está batendo com a cabeça no muro, você está batendo de frente com algumas coisas, a vida não flui, as coisas não fluem para você, e aí você muitas vezes não entende o porquê que as coisas não acontecem. Aí quando você começa a viver a questão do propósito, você começa a observar que às vezes aquilo que você estava fazendo não estava de acordo com o seu propósito, e é por isso que essas portas não se abriam, é por isso que as coisas não aconteciam. E aí você precisa fazer um ajuste de rota, você precisa mudar a direção, você precisa muitas vezes mudar de local, mudar de emprego, mudar de cidade, você precisa fazer algumas mudanças na sua vida. Então, para viver o propósito, você tem que estar disposto a fazer as mudanças necessárias na sua vida. Só que mudança ela não acontece para você continuar na mesma situação que você estava. A mudança acontece para mexer geralmente com a sua vida. Ela vai mexer com a sua vida. A mudança
para que isso aconteça, né? Algumas coisas precisam realmente ser estruturadas. Algumas coisas não vão fazer sentido e outras coisas vão começar a fazer sentido. Por isso que é muito difícil, às vezes, falar sobre essa questão do propósito ou entender sobre essa questão do propósito. Então, prepare aí para você descobrir maneiras práticas de definir metas, porque quando você começa a descobrir o seu propósito, você sabe que você tem metas a cumprir. Exatamente. Quando você trabalha numa empresa, talvez seja o seu caso, você trabalha numa empresa e essa empresa tem lá missão, visão, valores, propósito, porque a empresa definiu qual que é a missão dela, quais são os valores dela, e a gente vai falar sobre isso. Quais são os valores que a empresa tem? Qual que é a missão que a empresa tem? Qual que é o propósito que a empresa tem com aqueles produtos, com aquele serviço que ela presta? Então, assim como uma empresa tem a sua missão, a sua visão, os seus valores, você que está me assistindo agora, precisa ter a sua missão, precisa ter a sua visão, precisa ter os seus valores. A empresa só pegou aquilo que nós precisamos ter e aplicou nela como empresa. Seria alguém maior. E quando ela executa aquilo, quando todos os funcionários cumprem aquilo, tem a sua missão, tem o seu valor, né, tem o seu propósito dentro da empresa, a empresa começa a caminhar de acordo com a sua missão, sua visão, seus valores. E o funcionário tem que se adaptar a isso. Mas na nossa vida pessoal, muitas vezes nós não queremos colocar em prática. E aí que está a grande questão. Eu preciso entender esse processo. E eu preciso entender também que eu tenho metas. Eu preciso ter metas. Você precisa ter metas. Você precisa trabalhar com metas. Desenvolvimento pessoal. Se você quer se desenvolver, se você quer crescer, você precisa começar a aprender sobre metas. Que você precisa ter metas e você precisa colocar em prática as metas que você tem. Você precisa de um planejamento para a sua vida. Assim como uma empresa precisa de um planejamento. E assim como a empresa tem metas para os seus funcionários cumprirem, você precisa começar a estabelecer um planejamento para você, colocar metas para você cumprir e alcançar essas metas. Porque às vezes você cumpre metas na empresa que você trabalha, mas não quer cumprir para você. E eu vejo várias pessoas deixando a CLT, começando a empreender, mas não colocam metas para serem cumpridas. E se você não cumprir metas, se você não tiver objetivos, não vai fluir. E essas metas, esses objetivos, precisam estar alinhados ao seu propósito. Para que isso? Para integrar essa busca na sua rotina diária. Então, a gente vai começar essa live, eu vou te dar informações importantes em relação ao seu propósito e eu acredito que você já deve ter compartilhado aqui, já deve ter mandado para os seus contatos e se não mandou, manda, porque é importante, faz parte desse processo, faz parte desse pagamento aí dessa live. Então compartilha esse assunto com mais pessoas porque tem muita gente em dúvida em relação ao propósito e aí a gente pode ajudar de alguma forma. Vou te trazer uma curiosidade aqui. Sabia que a busca pelo propósito é uma característica humana universal? Então não é exclusivo sua, não é exclusivo minha. É uma característica humana universal, registrada em diferentes culturas ao longo da história. Desde os filósofos gregos até as tradições espirituais orientais, a questão do propósito tem intrigado a humanidade há séculos. Então não é de agora que as pessoas ficam buscando o seu propósito. Há muito tempo as pessoas já estavam tentando entender o seu propósito, tentando entender o sentido da vida, o porquê que elas estavam aqui, o que elas precisam fazer, qual que é o sentido delas estarem vivendo. As pessoas já estavam buscando isso. Já estavam buscando isso há muito tempo. Então não é exclusivo teu. Essa dúvida sobre o propósito não é algo exclusivo teu. A humanidade tem essa necessidade de entender o porquê foi criado, o porquê está vivendo, se está vivendo o que deveria viver ou não. Então essa dúvida já existe. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então prepare aí o seu café para a gente tomar um café junto, para a gente bater um papo sobre propósito hoje. E eu vou te dar informações importantíssimas que a maioria das pessoas não falam por aí.
mas eu não tenho problema nenhum em falar. Sabe por quê? Porque eu encontrei o meu propósito. Diz aí, já encontrou o seu propósito? Você já encontrou o seu propósito? Coloca aí nos comentários. Bora lá para os passos, para os pontos importantes, para as dicas importantes aqui para você sobre a questão do propósito. A primeira dica é explorar esse conceito de propósito, né? Propósito é a âncora que conecta a nossa existência a um significado mais profundo, tá? Então, no meu entender, propósito só existe porque nós entendemos que existe um Criador. Então, para eu entender sobre propósito, eu tenho que entender que eu fui criado por um ser superior. Eu atribuo isso a Deus, tá? Eu acredito na criação, que Deus criou o homem, assim como criou eu, criou você. Eu acredito nesse processo. Então, quando eu falo de propósito, está me remetendo à minha ligação com o meu Pai, com o meu Criador, com o Todo-Poderoso, que é aquele que eu acredito. Então, propósito está ligado a isso. É a âncora, né, que conecta essa existência. Então, eu fui criado, mas eu fui criado para quê? Eu tenho um propósito, tenho uma missão, tem algo que eu preciso entender. O Lucas colocou aqui, ó, ainda não encontrei, mas vou continuar procurando. E, na verdade, Lucas, às vezes você já está vivendo o seu propósito, às vezes você já encontrou o seu propósito. O que às vezes falta é alguns ajustes, alguns entendimentos, algumas coisas para alinhar esse processo. Mas com as dicas de hoje, talvez vai fazer muita diferença para você entender esse processo. E se você realmente não encontrou, vai ser hora de fazer algumas mudanças para que você possa direcionar aí para essa busca, para esse propósito, para começar a viver ou para encontrar ou para começar a desenvolver essa questão do propósito. Mas o que nós precisamos entender? Que o propósito é essa âncora que conecta a nossa existência a um significado mais profundo. Então tem que ter um significado, tem que fazer sentido a sua existência, a sua vivência. Você pode ver que você é um ser humano de características únicas. Você pode até ter semelhanças com algumas pessoas, você pode até se parecer com seu pai, com a sua mãe, com algum parente, com alguma pessoa famosa, porém você é um ser único. Tem essa diferença muito grande. Ninguém é igual a você. Ninguém é igual a você. Você pode se parecer, você pode até ter o jeito do seu pai, do seu irmão, até o jeito de você falar, o jeito de você agir, o jeito de você comportar, mas isso é influência do meio. Isso é influência do meio. Agora, você continua sendo único. Até mesmo a sua digital prova isso. Que não existe ninguém como você. Não existe ninguém como você. Você é um ser único. Então, tem que existir significado nisso tudo. Tem que existir. Laila, bom dia, seja bem-vinda. Tem que existir significado. Não faz sentido você ser uma criação única, você ser alguém especial, você ser alguém diferente, sem ter um propósito com tudo isso. Não faz sentido muitas vezes nós nascermos, nós vivermos uma vida às vezes sofrida, às vezes passamos por diversos problemas, por diversas dificuldades, envelhecemos e morremos. Não faz sentido, eu não consigo entender isso como sentido. Então eu preciso entender, eu preciso buscar o meu propósito, eu preciso saber o porquê que eu fui colocado nessa terra. E aí entra uma grande questão que já vem sendo procurada há muito tempo. Muitas pessoas vivem isso, muitas pessoas estão em busca disso. E tá tudo certo. Porque nós vamos precisar entender alguns pontos e é o que eu vou te passar hoje. As dicas, né, para você entender essa questão do propósito. A relação entre o propósito e satisfação pessoal é o sentimento de estar no caminho certo. Então, vamos lá. Vamos entender essa questão do propósito. Como que está a sua vida hoje? Você entende que você está caminhando para um processo de crescimento? Você entende que os passos que você está dando, por mais difícil que esteja a situação hoje, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes as nossas escolhas nos levam a alguns desafios, ou às vezes nós precisamos passar por alguns desafios para que nós possamos crescer. Então algumas coisas são permissivas e algumas coisas nós mesmos provocamos, tá? E aí a gente passa por algumas situações.
Porém, todas essas situações vêm para que nós possamos crescer. Todos os desafios, todas as adversidades, todos os problemas que nós enfrentamos vêm para que nós possamos crescer. Porque quando nós estamos num momento tranquilo, num momento de conforto, digamos assim, geralmente nós não buscamos o crescimento. Geralmente nós tendemos a baixar a guarda, nós tendemos a viver, a curtir aquele momento, né? Nós curtimos, nós aproveitamos, nós desfrutamos daquilo, então nós baixamos a guarda. Nós deixamos de buscar, nós deixamos de crescer, nós deixamos de desenvolver. E aí, o que acontece? Oi, Adriana, bom dia. O que acontece? A gente tende a estacionar naquela fase. E é um processo normal. E aí precisa acontecer algumas coisas para que a gente venha dar os próximos passos, para que a gente comece a desenvolver novamente, para que a gente comece a caminhar de acordo com o nosso propósito. É um processo natural, é um processo normal. Acontece com todas as pessoas. Então eu preciso entender se eu estou no caminho certo. Por mais difícil que esteja, por mais problemas que eu esteja enfrentando, por mais que a situação esteja difícil, eu estou avançando? Eu estou fazendo aquilo que me traz alegria, que me traz paixão? Estou contribuindo? A gente vai ver os pontos aqui, tá? A gente vai ver os pontos aqui. Mas, tá fazendo sentido? Aquilo que eu estou fazendo tá gerando resultado, tá impactando em outras pessoas, tá ajudando outras pessoas, eu preciso continuar fazendo aquilo, porque de repente eu estou dando murro na parede, de repente eu estou batendo com a cabeça no muro. José Ricardo, bom dia. Silvia, né? Silvia e José Ricardo. Bom dia. E às vezes eu estou batendo com a cabeça no muro, e não existe solução, não existe saída, não existe caminho onde eu estou tentando criar esse caminho. Então significa que eu não estou vivendo o seu propósito. Tem um caminho que eu preciso percorrer, tem coisas que estão me esperando e eu não estou alinhado com aquilo. Isso seria o propósito. Eu não estar alinhado nesse processo. Ok? Então, eu preciso começar a entender isso. Eu preciso parar a minha vida e começar a organizar algumas coisas. É por isso, deixa eu até falar para você, é por isso que nós temos uma imersão chamada Kairos, o tempo certo de despertar, onde a gente entra nesse processo de despertar, só que a gente fala de propósito e tudo mais, porém, não é algo profundo, por causa do tempo e por causa da abordagem, né, de cada palestrante. E aí eu tenho uma imersão chamada Método GPS, aí nós trabalhamos o propósito. É governo, propósito e superação, GPS. E aí a gente começa a entender exatamente isso, a gente vai a fundo em relação a isso, então fica ligado, essa é uma imersão que acontece poucas vezes no ano, mas é algo profundo que trabalha a questão do propósito. Mas eu preciso entender esse processo. Muitas vezes eu estou querendo ter um monte de coisa e eu não sei quem eu sou. E aí eu preciso mergulhar nesse processo de autoconhecimento para saber quem eu sou. Para saber. Se eu não souber quem eu sou, dificilmente eu vou saber para onde eu vou. Eu não vou conseguir ter uma direção, eu não vou conseguir ter um caminho. Eu não vou conseguir fazer aquilo que é preciso ser feito para que eu possa crescer, para que eu possa desenvolver. Então eu preciso saber quem eu sou. E aí entra a questão do propósito. Sabendo quem eu sou, eu já começo a caminhar na direção do meu propósito. Então eu preciso buscar essa origem da criação. O porquê eu estou aqui. Quem eu sou. Entenda quem você é. Entenda o porquê você foi criado. Entenda essa relação espiritual, essa relação entre você e o Criador. O que você acredita? No que você acredita? Você acredita que você evoluiu de um ser primata? Ou você acredita que um ser superior te criou? E aí você começa a entender o propósito. Quando você começa a definir isso. Se você acredita que você evoluiu de um ser primata, ok, não tem problema nenhum em relação a isso daí. Só que não existe um propósito em cima disso. Tudo que você está passando serve para a sua evolução. Para a evolução do ser humano. Talvez esse seja o propósito. Então só caminha. Só vai na direção ali que você está seguindo e esquece as outras coisas. Não faz sentido você ficar buscando o propósito. Não faz sentido. Não tem por que você buscar um propósito, porque é evolução. Então vai evoluindo de acordo com as circunstâncias, de acordo com as necessidades.
Agora, se você, assim como eu, acredita que existe um ser superior, um ser criador de todas as coisas, aí vai ligar você a esse propósito. E aí vai fazer mais sentido buscar esse propósito, entender esse propósito. Então você foi criado. Gênesis 1:26 fala que, né, a Bíblia fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem e semelhança Deus os criou. Para quê? Para governar, para dominar. Aí eu já começo a entender o propósito. Então depois que terminar essa live, pega a sua Bíblia e vai ler Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 ali. Você já vai começar a entender que você foi criado, você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então já começa a dar um sentido, já começa a dar um propósito. Você foi criado. Você foi gerado. Então existe um ser criador de todas as coisas. Talvez seja difícil da gente entender e talvez seja difícil da gente aceitar isso. Mas ninguém falou que seria fácil. Se fosse fácil, a maioria das pessoas já teria entendido essa questão do propósito e não teria essa dúvida, essa pergunta há milhares de anos sobre o propósito. Porque é uma questão de aceitar. É uma questão de entender e aceitar esse processo da criação. É por isso que muitas pessoas não conseguem entender isso. E vão continuar procurando o resto da vida. Então eu preciso primeiro entender essa relação e entender se eu estou no caminho certo. Se aquilo que eu estou vivendo hoje faz sentido ou não. Esse é o primeiro passo. É explorar esse conceito do propósito. O segundo, e talvez vai clarear um pouquinho mais para você, é identificar os seus valores e paixões. Aí, esse aqui está um ponto muito importante que a maioria das pessoas às vezes não consegue. E por isso que elas não conseguem entender o seu propósito. Bom dia para minha sogra aqui, Rosilda. Seja bem-vinda. E é por isso que muitas pessoas não conseguem entender isso. Não conseguem identificar os seus valores e a sua paixão. Você que está buscando entender a questão do propósito, identifique os seus valores e as suas paixões. Valores são princípios fundamentais que guiam nossas escolhas e ações. Ok? Valores são princípios fundamentais que guiam nossas escolhas e ações. Se você quer entender o seu propósito, você vai precisar fazer a seguinte pergunta. Se você quer entender se você está vivendo o seu propósito ou não, você vai precisar responder a seguinte pergunta. Qual que é ela? O que você faria mesmo sem receber pagamento? Vou repetir a pergunta para você. O que você faria mesmo sem receber pagamento? Se não pudessem pagar você, o que você continuaria fazendo? O que você faria sem receber pagamento? Por exemplo, eu estou aqui fazendo uma live. Eu não estou recebendo pagamento. Essa plataforma que eu estou fazendo a live não é remunerada. Eu não sou remunerado em nenhuma das plataformas. Mas mesmo, digamos, mesmo que não fosse, mesmo que não tivesse nada disso e não tenha essa intenção, mesmo que isso não tivesse acontecendo, eu continuaria fazendo a live. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, de ensinar, de falar com as pessoas, de trazer essa noção, de trazer esse conhecimento. Então eu entendo que eu estou vivendo o meu propósito e eu só estou fazendo isso porque eu entendi o meu propósito. E é por isso que eu estou aqui. Todos os dias fazendo live. Porque eu entendi o meu propósito. Então se tiver alguém, ou se não tiver ninguém, ou se tiver 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, enfim, se tiver alguém ou se não tiver ninguém, eu estou aqui. Porque eu sei que mesmo que não tenha ninguém ao vivo, depois, durante o dia ou durante a semana, tem várias pessoas que vão assistir ou em outras plataformas essa live. E aí eu recebo vários feedbacks, várias pessoas falando sobre as mensagens. Então eu entendo que eu estou cumprindo o meu propósito. Eu entendo que eu estou fazendo aquilo que eu gosto de fazer, que eu tenho prazer, que eu tenho alegria, e eu faço mesmo sem receber um pagamento. E eu não estou aqui vendendo nada. Eu estou aqui falando de assuntos de crescimento e desenvolvimento para ajudar as pessoas a despertarem, para ajudar as pessoas a encontrarem justamente o que nós estamos falando aqui, que é a questão do propósito. Então o que você faz mesmo sem receber pagamento? Então você já começa a identificar os seus valores e as suas paixões. O que você entende que você precisa fazer para contribuir, para ajudar outras pessoas? O
que te dá prazer, o que te dá alegria, o que arde no seu coração para você fazer. Aí você já acende essa luzinha. Hoje eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Eu faria tranquilamente isso, sem que ninguém precisasse me pagar. E claro que é muito mais gostoso, é muito mais gratificante quando você consegue fazer o seu propósito e você consegue remunerar o seu propósito. É muito melhor porque você faz aquilo que você gosta, você faz aquilo que te dá prazer, que te dá alegria e ainda você recebe por isso. Você fica muito mais feliz ainda, mas o que você faria mesmo sem receber pagamento? Mesmo sem que ninguém te pagasse nada por isso? O que você continuaria fazendo? Pega isso para você começar a entender o seu propósito. O que faz sentido você continuar fazendo mesmo sem ganhar nada em troca? Mas você vê que se você está impactando outras pessoas, você está ajudando outras pessoas, você está contribuindo de alguma forma. Aí você começa a entender o seu propósito. Aí você começa a entender se você está vivendo o seu propósito ou não. Quer ver outra questão? Quando você acorda, você sente prazer em sair para fazer aquilo que você tem que fazer, em trabalhar, em correr, enfim, em qualquer outra coisa. Quando você acorda disposto a ter que fazer aquilo que você vai fazer? Ou você acorda e fala assim, nossa, eu vou ter que fazer isso hoje, vou ter que sair para trabalhar. Eu queria tanto ficar em casa. Se você faz isso, é porque você não está vivendo o seu propósito. Porque aquilo que você está fazendo não está de acordo com o seu propósito. Não está fazendo sentido para você e você vai ter que encontrar um jeito. Você vai ter que encontrar aquilo que você acorda e fala assim, caramba, eu vou trabalhar nisso, eu vou fazer aquilo. É igual eu tô falando pra você, eu não tenho dificuldade em acordar e preparar a live, vir aqui, abrir a live e falar com você, porque eu estudo, eu me preparo para isso, eu preparo o conteúdo porque eu quero vir aqui e transbordar esse conteúdo, então me traz alegria ter que acordar cedo, ter que preparar tudo aqui e vir falar com você. Traz alegria, traz prazer. Eu gosto de fazer isso, então eu faço isso mesmo sem receber pagamento. Então eu entendo que faz sentido com as coisas que eu faço. E claro, que vai juntar um monte de coisa e isso vai ser apenas um detalhe. Mas existem várias coisas, não só uma, que você faria sem receber pagamento. Várias coisas, aí você começa a entender o que você faria para contribuir com outras pessoas. O que você faria para ajudar outras pessoas com aquilo que você gosta de fazer. Como você transbordaria aquilo? Como que você usaria aquilo que você gosta de fazer, aquilo que traz alegria para você, que queima no seu coração para ajudar outras pessoas, sendo remunerado ou não? Porque daí você começa a entender o seu propósito. Você está conseguindo entender? Então descubra as suas paixões, descubra os seus valores, tá? Valor, você não negocia valor. Os valores eles podem mudar de tempo em tempo ou de local para local, mas você não negocia os seus valores. Os seus princípios, os seus valores são inegociáveis. Você não coloca em xeque, você usa ele para cumprir o seu propósito, ou você usa eles para cumprirem o seu propósito. Então, o segundo é identificar os seus valores e as suas paixões. Então, descubra as suas paixões. Descubra aquilo que você faz, mesmo sem receber pagamento, mesmo sem ser remunerado, aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá alegria, aquilo que te motiva a acordar todos os dias e fazer. Porque se você não souber para onde você vai ficar difícil. Se você não souber quem você é, se você não tiver uma identidade, se você não tiver isso bem definido, você não vai conseguir caminhar de acordo com o seu propósito. Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu os seus valores. E se você não entender os seus valores, qualquer oferta pode te comprar. Qualquer preço pode te comprar. Qualquer migalha que te oferecer pode tirar você do seu propósito. Porque quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. E até nem faz sentido você saber para onde você vai se você não sabe quem você é. Então descubra primeiro quem você é, para depois você descobrir o seu propósito. Descobriu quem você é? Agora vamos começar essa jornada em busca ao propósito. Aí você vai precisar identificar os seus valores e as suas paixões e fazer essa pergunta aqui. O que você faria mesmo sem receber pagamento? Aí você já começa a caminhar de acordo com o seu propósito. Aí você já começa a avançar. O que você está fazendo hoje, você faria mesmo sem receber pagamento? Liga o sinal de alerta aí. Terceiro passo, terceira dica para você viver com propósito. Estabelecer
metas alinhadas com o seu propósito. Vamos lá. Praticamente todas as lives eu estou falando aqui sobre estabelecimento de metas. Praticamente todas as lives. Por quê? Desenvolvimento pessoal não acontece sem metas, sem objetivos, sem sonhos. Não tem como você se desenvolver. Não tem como você sair do lugar se você não tiver metas. Como eu falei anteriormente, empresas trabalham com metas. Empresas trabalham com missão. Empresas trabalham com visão. Empresas trabalham com valores, com propósito. Você como pessoa precisa ter isso também, porque as empresas só pegaram o que uma pessoa precisa para desenvolver. É por isso que a empresa se desenvolve, porque ela coloca em prática. Ela entendeu que precisa de missão, de valores, de propósito e também ter metas para alcançar os seus objetivos. Ninguém abre uma empresa para fechar. Ninguém abre uma empresa para falir. Ninguém abre. Todas as pessoas abrem uma empresa porque querem lucros. E para gerar esses lucros, a empresa precisa cumprir o seu propósito. O porquê ela está produzindo. O porquê ela está oferecendo aquele produto ou aquele serviço. E aquele produto ou aquele serviço servem para transformar a vida de outras pessoas. A hora que você entender isso, que você é como uma empresa que precisa gerar valor na vida de outras pessoas, você precisa usar aquilo que você faz de melhor para contribuir com outras pessoas, para contribuir com a humanidade, para contribuir com as coisas lá fora. Você é uma empresa. A hora que você começar a entender isso, que aquilo que você faz impacta nas pessoas lá fora, aí você vai ver a grandeza que você é. A grandeza que está sobre a sua vida. O que uma empresa fez? Uma empresa só pegou e virou uma pessoa gigante, onde várias pessoas trabalham para cumprir aquele propósito. Você só precisa entender isso. Que você é essa pessoa. E você precisa contribuir. Então, por isso você precisa ter tudo isso. Missão, visão, valores, propósitos e começar a ter as suas metas. Ninguém sai do lugar sem metas. Ninguém consegue cumprir o seu propósito sem metas. Metas alinhadas ao propósito são mais motivadoras e impactantes. Entendeu quem você é? Começou a entender o seu propósito, não ficou claro? Comece a estabelecer metas para alcançar os seus objetivos. E aí, você vai ajustando essas metas. Você vai ajustando para poder caber naquele objetivo. Alcançou aquele objetivo, você sabe que você é capaz. Você sabe que as coisas começaram a fazer sentido e começa a criar novos objetivos. Começa a criar novas metas para alcançar esses objetivos. Quando você for entendendo o seu propósito, você vai direcionando esses objetivos de acordo com aquilo que você precisa fazer para contribuir com outras pessoas ou com a comunidade ou com a humanidade de uma forma geral. Aí você começa a caminhar de acordo com o seu propósito. Aquilo que foi colocado na sua mão, os seus dons, os seus talentos, precisam ser usados dessa forma. Já parou para pensar sobre isso? Que muitas coisas foram confiadas para você e você precisa usar isso para contribuir com outras pessoas? A técnica SMART, né, que é transformando suas metas específicas, mensuráveis, alcançáveis e relevantes e com prazo, é algo importante para você entender. Então existem metas específicas, existem metas mensuráveis, existem metas alcançáveis e existem metas relevantes. E todas elas precisam de prazo. Quando que você vai dar um jeito nessa situação? Quando que você vai sair do lugar? Quando que você vai parar para fazer esse planejamento? Quando que você vai parar para definir essas metas e definir onde você quer estar daqui até o final do ano? Ou daqui 2 anos, ou daqui 5 anos. Quem vai ser você daqui 5 anos? O que você quer ter conquistado daqui 5 anos? Não precisa nem falar 10, 20 anos, porque você pode fazer isso depois. Mas daqui 5 anos, daqui 4 anos, daqui 3 anos, daqui 2 anos, daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui até o final do ano, que dá menos de 6 meses. O que você quer ter alcançado? Porque você tem que projetar lá 5 anos, 10 anos. Só que para chegar lá você tem que cumprir 1 ano de cada vez. O que você vai fazer? Tem que ter metas. Se você não tiver metas para quem você vai ser daqui 5 anos, simplesmente você vai sobreviver, você vai ultrapassar e talvez você nem vai chegar lá daqui 5 anos porque você não sabe para onde você vai. Você pode fazer muitas escolhas erradas e comprometer o andamento da sua vida porque você não sabe para onde você vai.
E se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar para você, Nita, bom dia. Qualquer lugar para você tá bom. Qualquer migalha, qualquer oferta, qualquer coisa que te oferecer te satisfaz. Porque você não tem um propósito. Você não faz aquilo porque queima no seu coração, você faz por interesse, de repente por dinheiro, de repente por oportunidade, por status, por aparecer. De repente porque você quer mostrar para alguém que você é capaz, mas não é propósito. E se não é propósito, está fadado ao fracasso. Você vai bater com a cara no muro. Não vai abrir portas para você, uma hora vai se fechar porque não está de acordo com o seu propósito. E tudo que está de acordo com o seu propósito abre portas e não fecha. E é isso que às vezes a gente não entende. Sara, bom dia. Seja bem-vinda. É isso que a gente às vezes não entende. E é isso que a gente precisa entender. Nós precisamos estabelecer metas alinhadas com o nosso propósito. Nil, mas eu não sei qual é o meu propósito. Então comece a estabelecer metas. Quando você for entendendo o seu propósito, você vai ajustando essas metas de acordo com o seu propósito. Mas comece a estabelecer metas. Comece a entender o que faz sentido para você e comece a caminhar naquela direção. Essa é apenas a terceira dica para você avançar nesse processo. A quarta dica é vivendo a autenticidade no dia a dia. Viver com propósito é sobre aplicar valores e paixões nas ações diárias. Aí você começa entendendo e você vai aplicando esses valores, aplicando essas paixões, aquilo que faz sentido para você, aquilo que te motiva a acordar todos os dias, aquilo que traz aquela alegria, aquela sensação de, poxa, eu estou caminhando no caminho certo. Eu estou andando na direção correta, eu estou fazendo aquilo e tudo que eu estou fazendo faz muito sentido para mim, eu estou conseguindo contribuir, eu estou conseguindo ajudar outras pessoas, eu sinto que eu estou fazendo algo que é importante, é significante, está contribuindo com outras pessoas, está contribuindo com a comunidade onde eu vivo, está contribuindo com a minha família, está contribuindo com outras pessoas. E aí você começa a entender que aquilo que você faz está dentro do seu propósito. Então eu preciso viver essa autenticidade no dia a dia. Tomar decisões conscientes que refletem quem você realmente é. Você já errou muito, né? Você já falhou muito, né? Pois é, eu também já falhei. Eu também já errei muito. E continuo errando. E tá tudo certo, você vai continuar errando. Mas na busca de acertar. Na busca de ir no direcionamento correto. E tá tudo certo você errar. Tá tudo certo você falhar. O problema é não ficar abaixando a cabeça diante dessa situação. É aprender com os erros, aprender com as falhas, levantar a cabeça e continuar avançando. Porque existe a questão dos princípios e dos valores. E isso você não pode colocar em xeque. Você pode errar sim, mas você não pode comprometer os seus princípios. Você não pode errar ao ponto de manchar os seus valores e os seus princípios. E eu garanto que você não vai errar dessa forma. E se você se não comprometer os seus princípios, se não comprometer os seus valores, levanta, aprenda com os seus erros, aprenda com as suas falhas e continue avançando. Seja autêntico. Aplique isso dentro dos seus valores, dentro das suas paixões. Aplique nas suas ações diárias. A sua autenticidade, quem você é, o porquê você foi chamado. Entenda isso. Entenda essa ligação. O quinto e último ponto aqui para a gente avançar nesse conteúdo e para a gente mergulhar nessa jornada do propósito e no desenvolvimento pessoal dessa semana. Cultive relacionamentos e comunidade. Relações autênticas enriquecem nossa jornada de propósito. Então participe de grupos da comunidade que compartilham valores semelhantes para ampliar o nosso impacto. Sabe qual que é a palavra correta para isso? Acha a sua galera. Acha as pessoas que estão falando ou estão caminhando na mesma direção que você gostaria. As pessoas que já estão vivendo aquele processo. Sabe qual que é o problema da maioria das pessoas? O problema da maioria das pessoas é que elas tendem a achar aquela galera que estão fazendo coisa errada. Eu já fiz muito isso. Eu tenho que encontrar aquele pessoal, aquela comunidade, aquele grupo que compartilham valores semelhantes. Nós somos chamados para viver em comunidade, nós não fomos chamados para viver sozinho, não.
E aí tem que entender o que você pode fazer para contribuir com aquela comunidade em que você está vivendo, com as pessoas que estão à sua volta, com as outras pessoas que você ainda nem conhece. Isso é propósito. É fazer alguma coisa para deixar uma marca. Propósito é você fazer algo que contribua com o bem-estar, com o crescimento de outras pessoas. O que você está fazendo hoje que está contribuindo com as outras pessoas? O que falta? O que falta para você largar a mão de algumas atitudes? O que falta para você deixar de lado alguns comportamentos? O que falta para você começar a viver princípios? Para você começar a viver valores? O que falta para você tomar uma iniciativa na sua vida hoje e começar a caminhar de acordo com o seu propósito, de acordo com o que faz sentido com você? O que falta hoje para você dar esse start? O que falta hoje para você sair do lugar? O que falta hoje para você viver aquilo que queima no seu coração? O que falta hoje para você fazer aquilo que você gosta de fazer? Aquilo que te traz alegria, aquilo que te traz amor, aquilo que queima no seu coração? O que falta hoje para você viver intensamente todos os dias? Aproveitar cada minuto, aproveitar cada segundo que você está vivendo. O que falta hoje para você ter esse despertar? O que falta hoje para você resgatar essa alegria, esse sorriso no rosto, de poder fazer aquilo para contribuir com outras pessoas? O que está faltando hoje para você? Porque falar de propósito é resgatar essa paixão, é resgatar esse amor que está dentro de você e começar a transbordar. Porque senão não dá para falar de propósito. Propósito é isso. É aquilo que queima no seu coração sendo externado para contribuir com outras pessoas. Propósito envolve ajudar outras pessoas. Ninguém cumpre propósito sozinho. Ninguém cumpre propósito isolado. Encontre aquilo que queima no seu coração, que te traz alegria, que dá prazer em você fazer. E como você pode usar isso para beneficiar outras pessoas. Muitas pessoas pedem a Deus sabedoria. Muitas pessoas pedem a Deus riqueza, muitas pessoas pedem um monte de coisa para Deus ou para o universo ou para qualquer outra coisa. Muitas pessoas querem para elas, para status. Deus não vai dar sabedoria para as pessoas para elas usarem em benefício próprio. Deus não vai dar riqueza para as pessoas para usar em benefício próprio. Deus não vai dar nada para você usar em benefício próprio. Aliás, Ele deu o seu único filho com o propósito de morrer por mim, de morrer por você. O que ele tinha, ele ofertou. Só que eu e você queremos as coisas para o nosso favor. Para nós mesmos, né? Então, tá na hora de começar a viver o seu propósito. Tá na hora de começar a buscar as coisas que realmente fazem sentido para você. Tá na hora de começar a pegar aquilo que arde no seu coração e começar a colocar em prática, porque envolve outras pessoas. Propósito envolve outras pessoas, impacta outras pessoas, ajuda outras pessoas. Deus não vai te dar nenhum dom, Deus não vai te dar nenhum talento para você usar em benefício próprio. Você pode se beneficiar de alguma forma, mas é para você ajudar outras pessoas. O seu dom, o seu talento é para ser multiplicado, para você impactar outras pessoas e ele vai voltar automaticamente para você. Mas ajude, usa aquilo que está nas suas mãos, usa os recursos que o Senhor tem te dado, usa as coisas que tem chegado na sua mão para poder beneficiar outras pessoas, para impactar outras pessoas. Isso é começar a cumprir o propósito. Isso é fazer aquilo que realmente faz sentido na nossa vida. Desperta isso. Você vai ver que vai começar a fazer mais sentido na sua vida. Viver com propósito não é para todas as pessoas, é só para aqueles que entenderam. Viver com propósito é só para aqueles que conseguiram entender a sua origem, entender a sua identidade. Fala, Danilo, bom dia. Entender a sua identidade. Para viver um propósito tem que entender quem você é. Entendeu quem você é, você vai começar a viver o seu propósito, você vai começar a fazer aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá alegria, aquilo que te motiva a acordar todos os dias. E aí as coisas vão começar a fluir, as portas vão começar a se abrir, e aí você vai começar a entender que faz sentido, que tem tudo a ver. Então, pega todas essas informações que você recebeu hoje, coloca em prática no seu dia, começa a digerir todas essas informações, não percam as lives dessa semana, tá? Porque tem muitas informações importantes para você começar a despertar nessa jornada do crescimento e desenvolvimento. Entender, Caroline, bom dia, entender o seu propósito não é um processo simples e não é um processo fácil. Entender, falar sobre propósito não é algo fácil. Mas a gente consegue entender. A gente consegue trabalhar a questão do propósito.
Pega todas as informações, coloca em prática e eu tenho certeza que vai começar a clarear muita coisa para você. Fechou? Vai cuidar da sua segunda-feira, vai cuidar da sua semana, vai cuidar do seu dia, vai cuidar das coisas que importam, vai cuidar da sua vida. Tem muitas coisas boas para acontecer para você. E eu desejo que você tenha um dia incrível. Deus abençoe e até a próxima live.